Olá pessoal, essa é a videoaula de número 1.5, referente ao primeiro capítulo do nosso curso de Eletrônica Analógica sobre Introdução à Eletrônica. Na videoaula de hoje, iremos iniciar o estudo de ferramentas para simulação computacional de circuitos eletrônicos. No nosso curso, especificamente, iremos fazer o uso do LT-Spice como software de escolha para simulação de circuitos. O LT-Spice é um software de licença livre, introduzido pela fabricante de circuitos integrados Linear Technology em 1999 e que é baseado na plataforma conhecida como SPICE, software de código aberto de domínio público, introduzido na década de 70 para ser a base de simuladores de circuitos, originalmente com ênfase em circuitos integrados, mas também perfeitamente empregável na simulação de implementações discretas. O SPICE ele modela matematicamente os elementos do circuito através de uma série de parâmetros que são específicos a cada tipo de componente e simula segundo uma rotina que descreve quais componentes são empregados e como eles estão interligados entre si. Isso é chamado de netlist, que é basicamente um arquivo de texto em linguagem descritiva de hardware, interpretável pelo próprio software SPICE. A partir da netlist gerada e um dos componentes modelados, o SPICE traduz a descrição do circuito num conjunto de equações matemáticas a serem solucionadas e as resolve numericamente para encontrar a solução de todas as tensões em todos os nós e todas as correntes em todas as malhas do circuito. Os programas mais modernos, como o LT-Spice, eles contam com uma interface gráfica que permite desenhar o circuito a partir de símbolos esquemáticos com os quais já estamos acostumados e gerar a netlist automaticamente a partir desse desenho no momento da simulação, poupando-nos do trabalho de literalmente ter que escrever a descrição nodal do circuito na forma de uma netlist. O LT-Spice, apesar de ser um software livre, ele vem com uma ampla capacidade de simulação de circuitos eletrônicos e circuitos lineares, e isso tudo sem nenhuma limitação intrínseca do número de nós e elementos que podem ser simulados. A versão que eu uso aqui é a mais atual, a LT-Spice 17, pode ser baixada diretamente no site da Analog Devices, que é a empresa a qual a Linear Technology pertence hoje. Existe uma ampla documentação online sobre o LT-Spice na forma de wikis, e também fóruns de discussão abertos, onde dúvidas sobre determinadas implementações SPICE podem ser discutidas pelos membros. Aqui nós iremos fazer a primeira aula tratando do LT-Spice com fins introdutórios sobre os três principais modos de simulação que estaremos empregando, que são a simulação no domínio do tempo para análise transitória, que é empregando a diretiva .tran, a simulação no domínio da frequência, que é para análise CA de pequenos sinais e para obtenção de resposta em frequência do circuito, que é a diretiva .ac, e a simulação de ponto de operação, que é equivalente à nossa análise em corrente contínua, que usa a diretiva .op. Começando aqui pela diretiva .tran, que serve para fazer a simulação transitória no domínio do tempo, isto é, o SPICE vai resolver o circuito para a gente e mostrar as formas de onda da solução dentro de uma janela de tempo determinada que você pedir para ele simular. Quando nós vamos fazer a simulação pela primeira vez de um circuito que desenhamos e não há nenhuma diretiva ainda selecionada, o programa abre a janela de comando de simulação para podermos escolher qual modo queremos e quais os parâmetros da simulação naquele módulo. Aqui a primeira aba da janela de comando é a de análise transitória, a transient, que vai inserir para a gente a diretiva .tran no circuito que queremos simular. E a gente tem que digitar aqui alguns valores dos parâmetros que queremos para a simulação. Geralmente o mínimo que você precisa informar ao LT-Spice é o tempo máximo de simulação, ou seja, a janela de tempo da solução, e quanto maior isso aqui, mais longa e demorada é a simulação também, e o máximo passo de simulação, que é o mínimo intervalo de tempo entre dois pontos calculados pela solução do circuito. Lembrando aqui que o SPICE usa integração numérica para solucionar as equações do circuito, O software também emprega um passo variável, portanto esse parâmetro aqui é o máximo passo que você vai permitir ele usar. Quanto menor esse passo, melhor fica a solução dos dados simulados, já que a integração discreta fica cada vez mais próxima da integração contínua, no entanto mais lenta vai ficar a simulação também. Tanto a escolha do passo quanto do tempo de simulação vai depender do que você pretende simular aqui e o que você espera do circuito. O tempo máximo de simulação deve ser compatível com a frequência de resposta que você espera no seu circuito, enquanto que o passo também tem a ver com quão rápido você espera que esse circuito responda. Por exemplo, se eu vou simular uma resposta de um circuito que eu estou submetendo a uma entrada numa frequência de 1 kHz, e portanto eu sei que o período dessa onda é 1 milissegundo, é aconselhável usar por volta aí de 10 milissegundos de simulação se eu quiser ver em torno de 10 ciclos dessa resposta transitória. Já o passo eu costumo selecionar baseado no tempo de simulação, geralmente de 1 milésimo a 1 milionésimo daquilo que você pretende ter de janela total de simulação, para ter uma resolução boa das formas de onda. Mas sempre lembrando aqui que quanto mais fino o passo de simulação, mais demorada ela será. Aqui, por exemplo, eu escolhi 1 microsegundo, ou seja, numa simulação de 10 milissegundos totais, a um passo de 1 microsegundo, o SPICE vai me dar pelo menos 10.000 pontos de solução nos gráficos traçados. Outra coisa para salientar aqui é que o SPICE resolve todas as malhas e todos os nós. Então, depois da solução, você pode consultar a forma de onda de qualquer variável do circuito.
Já a diretiva .AC é aquela que empregamos quando estamos interessados na resposta em frequência do circuito, ou na análise de pequenos sinais, que também é chamada de análise CA, que veremos no capítulo sobre transistores. Caso o circuito seja não linear, o SPICE encontra o ponto de operação desse circuito, que é o que a diretiva .AP faz, e o lineariza em torno deste ponto de operação para poder depois fazer a varredura em frequência e plotar a resposta linearizada do circuito em torno deste ponto quiescente. Basicamente, o que o LT-SPICE vai retornar para a gente aqui é o diagrama de Bode referente àquela variável que você estiver interessado, desde que você estabeleça primeiramente para ele qual é a fonte de entrada que será empregada como referência. Daí ele vai resolver todo o circuito no domínio da frequência e você terá disponível as respostas em frequência das funções de transferência de todas as variáveis do circuito com relação a essa entrada que você selecionou. Aí você pode escolher qual plotar da mesma forma como acontece na simulação transitória. A aba de simulação .AC é a segunda que aparece na janela de comando de simulação, chamada então de AC Analysis. O primeiro parâmetro que temos que selecionar aqui é o tipo de varredura de frequência que você deseja fazer, que pode ser em pontos por década, ou seja, a frequência é incrementada em múltiplos de 10, como você define o número de pontos a serem varridos dentro de cada década. Pode ser por oitava, isto é, com a frequência sendo incrementada em múltiplos de 2, já que subir uma oitava significa dobrar a frequência. Pode ser uma varredura linear de frequência, que é pouco usual, ou mesmo você pode fornecer uma lista de frequências nas quais você quer que o SPICE analise o circuito. Para se traçar o diagrama de Bode, é mais usual empregar uma varredura em décadas, como vimos, mas nada o impede de fazê-lo em oitavas ou linear. No entanto, isso provavelmente irá tomar mais tempo de simulação. Escolhido o tipo de varredura, você insere o número de pontos que você deseja que sejam analisados pelo SPICE, por cada intervalo dado. Aqui no caso, eu selecionei uma varredura em décadas, portanto, parece para mim pontos por década. E aqui, quanto mais pontos você insere, melhor fica a resolução do gráfico de resposta em frequência. Depois disso, você seleciona qual a frequência de início da varredura e qual a de parada da varredura, o que é equivalente a dizer em qual faixa de frequências que você quer que o SPICE analise o seu circuito. Aqui eu selecionei de 1 Hz até 1 MHz. Lembrando que MEG é o símbolo do SPICE para o múltiplo mega, 10 a sexta, e não M maiúsculo, que o SPICE interpreta como submúltiplo milli, 10 a menos 3, já que ele não diferencia letra maiúscula de minúscula. Para a análise CA, também é preciso definir qual a fonte de entrada no próprio esquemático do circuito. Isso será mostrado na hora que formos fazer a simulação. Por fim, a simulação sobre a diretiva .AP é para o cálculo do ponto de operação do circuito, que também é chamado de ponto quiescente do circuito ou a solução CC. A ideia de ponto de operação pode ser entendida a partir do conceito de superposição aplicado à solução do circuito. Ele é o estado permanente em corrente contínua do circuito, ou seja, depois de passado tempo suficiente para sair do estado transitório, e com as fontes CA todas caladas. Somente as fontes CC são avaliadas para saber qual a polarização de todos os elementos. O que a diretiva .AP retorna para a gente é uma tabela de todos os valores médios de todas as tensões em todos os nós do circuito e de todas as correntes nos terminais de todos os componentes empregados no circuito. Aqui é bom salientar que o SPICE utiliza uma convenção de valores positivos de corrente para indicar a corrente entrando no terminal desse componente e valores negativos para indicar uma corrente saindo do terminal. Por isso, em fontes independentes de tensão positiva, o que observamos geralmente é que a corrente tem sinal negativo, já que a fonte fornece potência ao circuito. A convenção é tal que, se a potência é positiva, o dispositivo está efetivamente dissipando energia. Se ela é negativa, ele está fornecendo energia, como é o caso das fontes independentes. A diretiva .AP é a última aba da janela de comando de simulação, e não necessita que passemos para ela nenhum parâmetro de simulação, já que ela só possui esta função de cálculo do ponto de operação CC do circuito. Vistos os 3 modos de simulação principais do LT-SPICE, vamos passar por um exemplo prático. Vamos empregar as duas redes CTS, passa-baixas e passa-altas que analisamos na última videoaula, de forma a comprovar computacionalmente que os circuitos realmente se comportam como previmos, tanto no domínio do tempo pela diretiva .tran, quanto no domínio da frequência pela diretiva .AC, além de também confirmar o seu comportamento em corrente contínua pela diretiva .AP. É uma oportunidade também de compararmos a simulação com os resultados obtidos previamente no Octave. Vamos iniciar então essa avaliação computacional desenhando os 2 esquemáticos dos 2 circuitos analisados previamente.
Pois bem, agora que estamos com o circuito desenhado aqui, já foram inseridos os valores dos componentes, tal qual nas análises anteriores, podemos partir aqui para a primeira simulação. Vamos fazer primeiro uma simulação transitória para verificar o comportamento no domínio do tempo dos dois circuitos, frente a uma entrada contínua. A fonte de entrada aqui, vamos botar um valor fixo de tensão nela, de 5 volts, em ambas. E vamos inserir os dados da simulação transitória e verificar o que o Spice nos retorna. Eu vou clicar no ícone de simulação, que aí ele vai abrir para mim a aba de comando, do controle da simulação. E vou botar 2 milissegundos de simulação e um time step de 0.1 microsegundos. E eu vou clicar aqui nesse Start External DC Power Supplies at 0 volts, para ele poder iniciar essas fontes externas aqui, as duas fontes independentes, com 0 volts. Então, para fins práticos, elas vão virar funções degrau, né? Elas começam em 0 e vão até 5 em t igual a 0. E aí a gente vai ter uma resposta transitória dos dois circuitos, quando a gente clicar aqui para a simulação. Observem que a diretriz .tran vai aparecer logo embaixo do circuito. Aqui ele abre o painel de resultados da simulação, onde ele vai plotar as formas de onda. Observe que ele vai até 2 milissegundos. E eu vou clicar aqui no VI1 e no VI2 para mostrar que ambas são fontes do tipo degrau, né, de 0 a 5 volts. Então em t igual a 0 aqui ele sobe um degrau praticamente instantâneo, né, tão rápido quanto o passo de simulação. E vamos verificar aqui, eu vou colocar mais um plot plane e vou arrastar o VI1 e VI2 aqui para eles ficarem verticalizados um no outro. Vamos botar as duas saídas aqui. Eu botei o VO1 em cima, vou botar o VO2 embaixo. A gente verifica aqui mais ou menos o comportamento, não é nada muito interessante, mas a gente verifica, né, o comportamento do circuito RC. A gente dá um zoom aqui, a gente vê que ele sobe até o estado permanente no passa-baixas, né? Já que o passa-baixas ele vai tender, esse capacitor vai tender a um circuito aberto em regime permanente, então ele vai tender a 5 volts, enquanto que no passa-altos acontece o oposto, né? Ele dá um degrau imediato, porque esse capacitor é um curto-circuito em t igual a 0, e depois ele vai decaindo a tensão na medida que o capacitor vai carregando. Se a gente simular um tempo maior, a gente consegue ver para onde que está tendendo a resposta do passa-altos. A gente vê que ela está tendendo a 0 aqui, né? Em t igual a 20 milissegundos, já está bem próximo do 0 aqui. Então esse aqui é um comportamento bastante esperado que a gente tem para os dois filtros, né? Do passa-altas tender a não passar a corrente contínua, né? Então com t igual a infinito aqui a gente tem efetivamente um ganho nulo no passa-altas, né? O que a gente tinha constatado anteriormente via a avaliação analítica das funções de transferência. E no passa-baixas a gente tem o exato oposto, né? Ele tende ao valor CC final aqui da própria fonte de excitação da entrada, né? Então ele tendeu a 5 volts, né? A gente pode ver que ele faz isso inclusive com uma dinâmica bastante rápida, exatamente por causa da constante de tempo aqui que é pequena, que a gente está usando. Já o passa-altas tem uma constante de tempo maior, né, devido aos valores de RC que foram selecionados, e ele demora aqui mais tempo para chegar em regime permanente aqui no caso dele. Bom, feita a simulação transitória, vamos pegar o mesmo circuito e vamos mudar só o modo de simulação, né? Isso é feito clicando com o botão direito aqui, e aí a gente abre o painel de comando da simulação e a gente troca a aba aqui para o AC Analysis. E aí agora a gente vai escolher os parâmetros da simulação que a gente quer fazer no modo .AC, né? Então de resposta em frequência, que é o que mais interessante aqui pra gente, porque a gente quer comparar a resposta em frequência de simulação com o que a gente derivou analiticamente e numericamente no Octave. Então vamos botar aqui uma varredura do tipo década, eu vou botar 100 pontos por década, vou começar numa frequência de 1 Hz e vou até 1 MHz. E aí agora o que a gente tem que fazer é falar qual é a fonte de excitação para análise CA. Então a gente tem que botar essa fonte aqui, por exemplo, em Advanced dela, e aqui em Small Signal AC Analysis, que é um parâmetro que a gente precisa exclusivamente para a diretiva .AC, a gente vem em amplitude e bota 1. Aí ele vai estar assimilando essa fonte como o sinal de entrada para análise de resposta em frequência, né? No caso ele está sendo aplicado só a esse circuito, né? Mas a gente poderia fazer a mesma fonte de excitação para os dois circuitos e aí ele responderia para a gente, aí ele daria para a gente a resposta em frequência dos dois circuitos. Então eu vou fazer essa modificação aqui, simplesmente apagando a outra fonte e ligando esses dois nós através do próprio label do nó aqui.
Então, da forma como eu fiz aqui, ele vai empregar a mesma fonte de entrada VI1 aqui para o circuito passa-baixas e para o circuito passa-altas. Tá? Então agora vamos dar aqui, rodar a simulação. E aí o que a gente tem aqui, no caso, eu vou apagar as demais respostas e deixar só a resposta da saída, que é o que importa para a gente. Então tem a saída VO1 e a VO2, né? E a gente tem então as duas respostas em frequências dos dois circuitos. E é bem dentro daquilo que a gente já esperava que fosse, né? O passa-baixas com a frequência de corte aqui, depois ele caindo 20 dB por década, e o passa-alto subindo 20 dB por década, atingindo a frequência de corte e passando ao patamar dele aqui de 0 dB, né? O patamar dos dois é 0 dB. A gente pode verificar a frequência de corte, né, usando o cursor. Se a gente arrastar o cursor aqui, a gente procura onde está o menos 3 dB, que no caso aqui pela grade está bem fácil de ver, e a gente vai achar qual é a frequência de corte. Então ele está indicando para a gente aqui 19.9 kHz, que é exatamente o valor que a gente tinha calculado numericamente no Octave. Já do passa-alto, se eu clicar aqui, ele vai aparecer para mim o cursor da curva de baixo. De novo eu posso vir até o menos 3 dB aqui e verificar que ele tem uma frequência de corte em torno de 31.6 Hz, que também é bem dentro daquilo que a gente tinha previsto numericamente anteriormente, né? A questão da curva ter uma inclinação de 20 dB por década fica fácil se a gente andar com esse cursor uma década para trás. Então veja bem, esse cursor está em 31.6. Se a gente andar até 3.16 Hz, a gente verifica aqui que o ganho está próximo de menos 20 dB. Né? Então a gente tem essa inclinação aqui, é 20 dB por década. E a mesma coisa quando a gente vai ver aqui o passa-baixas e arrasta o cursor até a frequência uma década acima da frequência de corte. Então nesse caso aqui seria cerca de 199.200 kHz por aí. Né? A gente vê que ele está lá no menos 20 dB também. Pelo cursor a gente consegue ver. Por fim, a gente pode fazer aqui a mudança na diretiva para a diretiva.ap. Né? Então só selecionar a aba, não tem nenhum parâmetro, a gente pode até apagar esses parâmetros que aparecem aqui, que vem de resíduo do ponto AC, e a gente pode simular o ponto AP, né? No mesmo circuito. A gente tem uma tensão de 5 volts entrando tanto no passa-baixos quanto no passa-altos, e o que a gente vai verificar é a mesma situação da primeira simulação, só que sem a geração de forma de onda, já que ele está simulando só o ponto de operação. E aí a nossa hipótese, lógico, de novo, esse circuito vai tender a ter um VO1 de 5 volts, né, que é a tensão de estado permanente aqui, né, o capacitor vai estar aberto em estado permanente de corrente contínua, então isso aqui vai tender a 5 volts, e de novo esse capacitor também vai estar aberto no estado permanente de corrente contínua, e a gente vai ter 0 volts aqui no VO2. E é exatamente isso que a gente observa, né, o VO2 aqui, uma tensão, é um resíduo de cálculo, né, 2.5 vezes 10 a menos 14, então isso daqui é praticamente zero. E o VO1 a gente tem os 5 volts igual à tensão de entrada, que é o VI1. Então isso conclui a nossa videoaula de número 1.5, né, sobre a introdução à simulação em LT Spice. Essa ferramenta de simulação vai ser muito útil para nós no estudo de eletrônica e é uma ótima forma de conferir os resultados de análise e exercícios. Uma vez que a solução computacional de uma simulação bem parametrizada e bem feita, ela é sempre a forma mais próxima que temos de analisar a resposta real de um circuito numa montagem experimental, que não a própria montagem experimental em si. Então espero que tenha sido útil e proveitosa essa introdução ao software. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.